Tinha questões no campo mental que, de longe, se igualam ao Dr. Inácio dos dias atuais. Feita a ressalva histórica, certamente ele me repreenderá por tentar biografá-lo. Risos. O senhor falou sobre seus compromissos com o Espírito Verdade. O que significa essa expressão transporte da árvore evangélica? E a mudança de milhões de almas estacionadas no psiquismo do velho mundo que são trazidas para reencarnar aqui no Brasil. Todos são comprometidos com o Evangelho e guardam severas lutas conscienciais. Para encerrar nossa conversa, queria dizer que algo me preocupa. Diga, meu irmão. Modesto e eu estávamos na noite de São Bartolomeu. O sanatório é um resgate. Como disse, nada ocorre por acaso. Hora de revelações. Compramos juntos nossos compromissos. Oportunamente trataremos com clareza desse assunto. O sanatório é uma promissória avalizada pelo amor de muitos espíritos elevados, entre eles Agostinho de Hipona e João Evangelista, os mesmos avalistas do Hospital Esperança. Só o amor legítimo resgata, Dr. Inácio. Outros integrantes do grupo dirigiram pedidos particulares a Eurípides. Poucos nutriam o espírito de pesquisa, educação, orientação para a vida e propostas de trabalho. O benfeitor não se esquivava de nenhuma solicitação, entretanto, suas respostas repletas de sabedoria solicitavam de nós a parcela de esforço no empenho do bem maior. Ele também sabia ser discreto e educativo. Para mim, a notícia dos esclarecimentos noturnos pelo desdobramento fora um alívio. Tinha também minha sede de aprender e, na condição de médium inconsciente, nem sempre poderia prevalecer da parceria que ansiava. Dessa data em diante, pelos idos de 1936 até o fim de minha reencarnação, em 8 de agosto de 1964, tive uma natural expansão das faculdades mediúnicas, ante os desafios que aguardavam. Vidência e desdobramento intensificaram-se. Meu vínculo com Matias ficou mais claro. Ainda assim, preferi a reserva, a discrição, aguardaria maior clareza de dados, embora Inácio não me dava folga com sua índole de incansável curiosidade, que nessa época começava a se manifestar nos assuntos espirituais. O dia repleto de fortes emoções deixou-me exausta. Os benefícios auferidos na reunião não foram suficientes para me desligar do aprendizado especial. Deitei-me, mas o pensamento se fixava em Matias. Repreendia-me por gastar tanta energia com isso, sendo que ali mesmo, ao meu lado, estava um filho querido da minha carne. Nessa época, Erasmo contava 11 anos de idade. Pensava nas revelações e cogitava, se Matias é quem eu imagino, então eu seria sua mãe. A mente dava voltas e, sob a força do cansaço, adormeci e despertei fora do corpo com o Dr. Bezerra de Menezes ao lado de minha cama. Minha filha, Jesus te abençoe, Dr. Bezerra, exclamei como uma criança abandonada. Como se sente, filha? Estou confusa, insegura. O senhor deve saber o que aconteceu no sanatório. Fui informado. São os testemunhos necessários que chegam. Darei conta, Dr. Bezerra. Deus não coloca fardo mais pesado que os ombros possam suportar. Venha. Eurípides à espera, minha filha. Fizemos um deslocamento rápido pela volitação e, em segundos, estávamos no Hospital Esperança. Nesse tempo, o hospital ainda era um pequeno casebre com vários corredores que serviam de enfermarias improvisadas. Quando avistamos Eurípides, fomos em sua direção. Deixando-nos a sós, Dr. Bezerra partiu para outros afazeres. Dona Modesta, que noite de bênçãos, externou o amigo querido. O senhor deve saber que me encontro atordoada com tudo. Reação previsível. Matias está aqui? Naquela ala, apontou o benfeitor para um saguão reservado. Poderei estar com ele. Vamos até lá.
Minha primeira surpresa foi ver que Matias que descrevi pela vidência não era uma pequena parcela do que vi agora. Os detalhes que consegui filtrar pela mediunidade, quando no corpo, ampliavam-se na visão real à minha frente. O quadro era bem mais grave e digno de piedade. O odor era insuportável. As feridas espalhavam-se por todo o corpo. A forma vista inicialmente era ainda mais animalizada. Senti-me muito indisposta só de olhar. Uma intensa ânsia de vômito fez com que Eurípedes me afastasse pelo braço até um pequeno sofá. Respire fundo, Dona Modesta. Eu não acredito no que vejo, manifestei tomada por náusea quase incontrolável. Os dragões são assustadores. Ninguém pode negar. Todavia, em essência, por dentro dessa forma repulsiva está um coração querido ao nosso. Um familiar pelo qual o tempo não destruiu os laços de afeto. Espíritos como Matias habitam as camadas profundas da psicosfera terrena. Nossa tarefa, Dona Modesta, é oferecermos-nos na condição de operar os fiéis no serviço inadiável de recuperação dos pátios de dor e loucura coletiva. Jesus tem seu olhar compassivo voltado para essa classe de deserdados do bem. Se não consigo sequer olhar para um ser dessa espécie, como poderei ajudar? Em verdade, não temos muita escolha, Dona Modesta. A vida bate à nossa porta com contas atrasadas. Deus nos confere o básico, o restante vem por acréscimo de sua bondade e extensa misericórdia. O Hospital Esperança, que brota como uma acolhedora casa de amor, tem seus alicerces no Sanatório Espírita de Uberaba. Os fios invisíveis dos compromissos espirituais nos unem com o passado de atrocidades da história da Terra, e até mesmo de outros orbes. Os serviços socorristas aos dragões pela mediunidade continuarão em nossas sessões no sanatório. É o que esperamos. Temos zelos com essa falange. Muitos laços, minha irmã. Muitos laços. A respeito de sua fala, Sr. Eurípedes, posso saber qual a minha relação com a noite de São Bartolomeu? O benfeitor preparava-se para responder quando foi chamado às pressas. Deslocamo-nos rapidamente até a enfermaria. Matias entrara em convulsão. Expelia sucos gástricos pela boca e, literalmente, evacuava uma massa pelos poros com cheiro de enxofre. Pusemos máscaras adequadas e fiquei assistindo ao socorro. Dizia ele, em estado semiconsciente. Catarina, sua devassidão vai terminar. Eu sei que está aqui. Sua fala e o nome citado permitiram-me identificar a voz dos sonhos que tive na noite anterior. Matias, abra os olhos. Abre os olhos, dizia Eurípedes estalando os dedos sobre as pálpebras do doente. Eu estou vendo. Vendo o quê, Matias? A sanguinária e malvada vai me matar. É veneno que ela me deu. Após essa frase, ele entrou em uma crise sem precedentes. Sedativos potentes foram aplicados no alto da cabeça e via intravenosa. Depois de alguns minutos ele se acalmou. Enfermeiros prestativos faziam o asseio contínuo. Meu coração partia ao ver tanta dor. Seus pulsos e tornozelos estavam presos por coleiras de couro rígido. As contorções cessaram, e Matias adormeceu extenuado. Por quanto tempo ficará assim? Perguntei chocada. Algumas horas. Os dragões são portadores de incomparável poder mental. Sedá-los é algo muito complexo. Tivemos de descobrir pontos estratégicos na cabeça para esse fim. Senti como se ele dirigisse sua fala a mim. Por quê, Dona Modesta? As cenas de um sonho brotaram instantaneamente em minha tela mental. Muito fogo, assassinatos. Via Paris em chamas. Estou dividida entre a curiosidade e a dor. Compreendo sua angústia, minha irmã. Creio que o esclarecimento, neste momento, torna-se indispensável. Em uma hora teremos aqui no hospital um singelo curso sobre serviços socorristas para o qual vou conduzi-la. Nesse encontro muitos horizontes se ampliarão ante os desafios que nos aguardam.
Poderei participar mesmo sem conhecimento. Conhecimento nesse caso não se torna essencial. Todos os convidados estão na mesma condição. Prevalece o desejo intenso de ser útil e a coragem para vencer as barreiras dos conceitos ortodoxos. Deixemos Matias entregue aos dedicados auxiliares e nos dirigimos para um pátio no Hospital Esperança, cujo nome, no futuro, seria o Pavilhão Judas Iscariotes. Capítulo 4 – Conferência de Isabel de Aragão sobre a maldade organizada. Por que não ensinaram os espíritos, em todos os tempos, o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não dás ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. O Livro dos Espíritos, questão 801. Eram quase 2 horas da madrugada. Fui recebida com cortesia por Clarice e apresentada a outros convidados. Fizemos um círculo e nos assentamos para o início do conclave. Ao todo, estavam presentes cerca de 100 convidados que militavam nas vivências da mediunidade no corpo físico, na seara espírita. Clarice fez a abertura com comovente prece. Em seguida, apresentou-se e falou. É uma alegria recebê-los para este encontro. Isabel de Aragão, a Rainha Santa de Portugal, será nossa condutora nesta noite. Ela versará sobre sua experiência com os abismos, prestando-nos informações fundamentais pelo bem das tarefas ora desenvolvidas pelos irmãos na carne. Temos conhecimento da ficha de cada um de vocês que iniciam as atividades no futuro Pavilhão Judas Iscariotes, no qual também somos cooperadoras sob a tutela de Bezerra de Menezes. Sem delongas, façamos breve leitura e passemos a palavra para a benfeitora. Foi lida e comentada brevemente a questão 801, do Livro dos Espíritos que diz: Por que não ensinaram os espíritos, em todos os tempos, o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não dás ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Após a reflexão inicial, Isabel levantou-se serenamente na primeira fileira de cadeiras e assim se pronunciou a instrutora. Que Jesus nos guarde na esperança. Meu nome é Isabel de Aragão, trabalhadora desta casa de amor desde seus primórdios. O objetivo que nos reúne é trocar informações sobre uma das mais delicadas ações na erraticidade, o resgate nas furnas do mal organizado. Faremos nosso encontro com bastante informalidade. Adotaremos a ocasião para uma conversa aberta já que todos somos estudantes e candidatos a servir e aprender. Dúvidas serão muito bem-vindas. Gostaria de apresentar Cornélius, que muito tem contribuído nessas oportunidades com seu conhecimento e experiência, e apontou para um homem jovem assentado à sua frente. A maioria de vocês, e dirigiu-se a todos nós, o grupo dos convidados, está em curso nas vivências com a dor dos desencarnados nas frentes de serviço mediúnico. O êxito de tais tarefas implica noções mais claras acerca das realidades ignoradas pelo homem na matéria sobre a organização social dos abismos. Seus caminhos convergem para ações dessa natureza, tomando por base que foram todos matriculados nos serviços abençoados do Pavilhão Judas Iscariotes nesta casa de amor. Os livros mediúnicos se multiplicam no mundo físico e ampliam a percepção dos homens sobre os princípios universais esquadrinhados pelo Espiritismo. A inestimável contribuição dessa literatura, no entanto, não furtará ao servidor espírita de uma interpretação isenta dos apelos à comodidade insuflada pelos interesses pessoais, podendo conduzir a sofismas gravíssimos no futuro.
A tese das interferências trevosas, expressão usada atualmente no plano físico, sobre os esforços dos que foram agraciados com a luz espírita, vem gerando uma cultura perigosa nesta década de 30. Começam a florescer algumas fantasias de perseguição espiritual sob o adúbio de inconsistentes concepções distantes da lógica e do bom senso. Já se confundem doenças morais com experiências psíquicas. Nisso reside a comodidade do homem ao destacar a ação dos espíritos no intuito de isentar-se da responsabilidade que lhe compete na educação de sua vida psíquica e emocional. Quanto mais força emprestarem às chamadas trevas, mais capacidade de ação encontrará os denominados oponentes da causa, em razão da postura psicológica dos discípulos encarnados. De fato, as organizações do mal nunca tiveram tanta liberdade como agora. Mal sabem nossos irmãos espíritas que isso ocorre em razão da descrença vigente entre aqueles que lideram semelhantes movimentos. Descrença que patrocina a traição e o revanchismo, a pusilanimidade disfarçada e a hipocrisia. Faltam-lhes, mais que nunca, a unidade e a convicção. Estão frágeis, sabem que perderam o que consideram a grande guerra. Tentarão de tudo nesses próximos 100 anos no intuito de alcançarem o insano objetivo que os inspirou ao longo de milênios, isto é, dominar a Terra. As 6 próximas décadas até a virada do milênio serão de muita dor e reajuste, devido aos agonizantes estertores do mal neste planeta. Um terrível movimento de violência assolará o velho mundo dentro de alguns anos. Nota: Segunda Guerra Mundial. Os componentes da maldade organizada se tornarão, nesses próximos 60 anos, os campeões da ação na tentativa de reverter sua real condição de derrotados da convicção. Agem disciplinadamente, embora no desespero silencioso. Sabem, sem admitirem semelhante verdade, que os continentes, mesmo parecendo um turbilhão de desordem, são gerenciados por Cristo que, pouco a pouco, século a século, avança legitimando a paz e o amor entre as nações. No que tange ao movimento doutrinário em torno das ideias espíritas, encontramo-nos no alvorecer do segundo período de 70 anos dentro do roteiro que lhe foi planejado pelo Espírito Verdade. Essa etapa será decisiva para instaurar os princípios do Espiritismo com respeitabilidade entre a sociedade. Sua difusão tomará amplitude ainda não existente na humanidade terrestre. O missionário do livro mediúnico já se apresenta com esperanças gloriosas na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Seu nome é Francisco Cândido Xavier, uma alma querida de meu coração. Por suas mãos abençoadas, os alicerces de uma cultura espírita cristã e humanitária será polo benfazejo das mais ricas lições cristãs, assentadas em exemplos de vida do próprio médium. Os destinos do espiritismo em terras brasileiras será uma clareira para o recomeço de milhões de almas do tronco espiritual judaico-cristão. A literatura mediúnica será uma linfa cristalina para essas almas sedentas de verdade que regressam, nesse momento, ao corpo físico, através do movimento denominado transporte da árvore evangélica, assunto que, inclusive, será alvo de interesse dos orientadores por intermédio desse nobre missionário da mediunidade. Que fique clara nossa primeira assertiva nesta noite. Não existe responsabilidade unilateral no processo de influência mental entre os mundos físico e espiritual. Existe interação, compartilhamento de aspirações e desejos. Não existe domínio sem aceitação, nem pressão sem sintonia. É totalmente injustificável a crença na força do mal sem escolha íntima e posicionamento mental propício, sendo declarada em vigilância dos discípulos espíritas o destaque, que começa a assolar a sementeira, com visões pessimistas e chavões que servem de ligação com as forças inferiores. Muitos estereótipos são criados, tais como obsessores, inimigos espirituais, adversários da causa, encosto indesejável, opositores desencarnados do sistema, falanges trevosas, forças contrárias,
espíritos do mal. Até mesmo nós, aqui na erraticidade, temos nos valido de tais expressões por uma questão de comunicação com vocês no plano físico, embora não traduzam o mesmo sentido que toma conta de quantos regressam do corpo para cá. Os chamados espíritos do mal são familiares queridos cujo tempo interrompeu nossos laços de amor. Somente com uma visão límpida de quem somos, livres das ilusões, verdadeiramente alicerçaremos condições íntimas no melhor proveito das oportunidades de crescimento na vida corporal ou fora dela. Essa visão, evidentemente, será o resultado da aplicação das diretrizes do Evangelho no reino sagrado do coração. Somente com sentimento educado ampliaremos as chances de realizar o mergulho consciente nas profundezas de nós mesmos. E esse mergulho solicita-nos a coragem de conhecer nossas raízes espirituais, que se acham mais entrelaçadas com os gênios do mal do que imaginamos. Necessário esquadrinhar os matizes da vida no submundo astral, a fim de ficar claro que, consciente ou inconscientemente, por deliberação própria nas raias da maldade declarada ou por escravização, todos nós, de alguma forma, temos elos com as ações da maldade organizada, conquanto isso não significa impotência para escolher os caminhos na direção do bem e da luz. Os chamados vales da imundície e da maldade são extensões da família terrena, a parcela mais adoecida da humanidade. Em tese, representam o lado mais frágil de todos nós. Ansiando por tempos novos no orbe, preparemo-nos para o socorro a esses filhos da amargura. A melhora espiritual do planeta depende dessa tarefa ingente. Se o mundo espiritual influencia o mundo físico, de igual forma a sociedade terrena determina efeitos similares na psicosfera da crosta. O homem cativo no corpo de carne não guarda consciência da movimentação ativa da vida invisível que o cerca. Da mesma forma, esmagadora maioria dos desencarnados não é capaz de mensurar o quanto são dirigidos pelas forças provenientes da Terra. Porque existem seres com grande capacidade mental fora da matéria escolhendo o caminho de bilhões de almas foi que Deus permitiu a presença dos médiuns na humanidade, a fim de espelharem com nitidez o dinamismo permanente que orienta o ecossistema universal, em todas as esferas de vida por meio da unidade do progresso. O mal é um efeito dessa interação interdimensional. Dimensão física e espiritual em perfeita sinergia. Jamais poderemos cogitar de soluções definitivas para os dramas capitais da sociedade terrena sem a incursão salvadora nas raízes espirituais que alimentam as mais sórdidas ideias e sustentam a malícia nos sentimentos. Não existirá regeneração sem renovação do submundo astral no qual estão plantadas as raízes da maldade, que alonga seus frutos indigestos como uma era sobre a face do orbe. A humanidade é composta de um grupo de almas cuja etapa evolutiva é marcada pela recente desvinculação do mal e da ignorância, nos quais, deliberadamente, muitos ainda permanecem. Com raríssimas exceções, encontramos corações que aprenderam a edificar o bem no limite do que podem. Egressos da brutalidade, apenas começamos a galgar etapas significativas com destino ao esplendor da regeneração. A cultura e o progresso social estabelecem horizontes vitoriosos para a implantação da saúde e do direito, da educação e da tecnologia que destinarão as sociedades a um amanhã mais feliz. Nesse conceito global é imperioso avaliar a posição do espírito espírita sem a lente da ilusão. Primitivismo, raciocínio, moralização e espiritualização são as estradas pelas quais peregrinam os habitantes terrenos. Recém-saídos da barbárie, palmilhamos os primeiros passos em direção à civilidade. Se o planeta há 3.500 anos atrás ainda não conhecia um cânone completo de justiça, como esperar a angelitude em tão curto tempo? Desde a enxertia dos capelinos até o presente são passados aproximadamente 40.000 anos. Os capelinos, para aqueles ainda não afeiçoados ao tema, são os espíritos transportados de outro planeta na condição de degradados,
falidos consciencialmente. Embora no atraso moral, vieram cooperar com o progresso da Terra, já que desenvolveram sobejamente a inteligência. A noção de justiça no orbe, mesmo nos grupos mais educados, ainda se encontra corrompida pelo interesse pessoal. Incluem-se nesses grupos muitos servidores propensos ao bem, ainda escravos dos reflexos perniciosos do egoísmo sutil, por fugas inteligentes na direção de vantagens particulares. A coletividade doutrinária espírita não está fora desse contexto evolutivo. A hierarquia e o dogmatismo são alguns desses monstros mentais elegidos pelo homem em séculos de personalismo. Com a hierarquia busca segurança e sensação de vitória. Com o dogmatismo ilude-se a si mesmo acerca daquilo que lhe convém acreditar e fazer a gosto de seus pontos de vista. Compete-nos edificar uma visão mais profunda sobre a velha questão filosófica: de onde viemos? Por que renascemos? Para onde vamos? Somente tomando consciência da nossa origem perceberemos que as trevas ou adversários são expressões de nós mesmos, frutos de nós próprios. Queiramos ou não, viemos desses sítios de dor e buscamos a luz. As forças contrárias que nos perseguem são extensões de nossa família espiritual. E somente quem se escraviza na vertigem de superioridade pode se imaginar tão distante da condição dessas almas feridas e carentes de amor e orientação. Não somos atacados pelas trevas, viemos dela. Comungamos com ela. Sendo assim, justo que sejamos procurados. Bom será mensurar, quanto antes, a abrangência dessa verdade na erradicação das miragens de grandeza. Do contrário, o inferno reclamará nossa permanência em regime de moradia e dor por longo tempo em suas paragens. Eis a razão de ampliarmos a visão sobre o tema negligência. Para almas comprometidas como os trabalhadores espíritas, quaisquer deslizes tomarão proporções indesejáveis na colheita obrigatória nos recessos da consciência. Minha mente dava voos inimagináveis. A fala da benfeitora penetrava minha alma como um instrumento cirúrgico doloroso, porém benfazejo. Suas palavras pareciam estar gravadas em minha vida profunda como se não fossem novas. Despertava algo que o tempo talvez tivesse apagado, mas agora renascia com pujante vivacidade. Ela continuou. Embora a maldade já existisse nas almas transmigradas para o planeta em tempos imemoriais, vamos detectar a presença do mal na Terra como organização social a partir de 10.000 anos atrás. Lúcifer, o gênio do mal, um coração extremamente vinculado a Jesus, estabeleceu o litígio inicial representando milhões de almas insatisfeitas com as consequências do exílio em outro orbe. Dominado pela soberba que os expulsou das oportunidades de crescimento em mundos distantes, tomou como bandeira a prepotência de empunhar armas contra o condutor da Terra, a fim de disputar, em sua arrogância sem limites, por quem ela seria dominada e controlada. Eis o motivo de uma história política, moral e espiritual que se arrasta há milênios. Tal enredo parece simples, entretanto, por agora, é o que posso lhes dizer na aquisição de noções mais nítidas acerca dos desafios que vos esperam nas tarefas junto à carne. A estratégia para tal insanidade é manter a humanidade na ignorância espiritual. A inteligência ilimitada desse espírito, que carrega a experiência ímpar sobre o destino de multidões, traçou um plano nefando de explorar as próprias fraquezas humanas para retê-la na inferioridade. O fundamento basilar desse plano consiste em colocar o instinto como núcleo estratégico do atraso. Convencer o homem da terra que não vale a pena mudar de reino, subir o degrau do instinto para a razão. O prazer e a vida, nessa concepção decadente e astuta, residem em se manter na retaguarda dos 5 sentidos com total expressão dos interesses pessoais. Ações marcantes dessa organização da maldade no mundo podem ser verificadas aproximadamente 1500 anos antes da vinda do Cristo por ocasião da implantação da noção da justiça divina no mundo, por meio do primeiro código ético enviado pela mediunidade do mais alto para a humanidade,
Os 10 mandamentos. A justiça é a leira fértil para que as sementes viçosas do amor frutifiquem em bênçãos infinitas. A maldade usou toda sua cota de energia para impedir a vinda de Moisés e a difusão dos 10 mandamentos para os povos. Criaram, nesse tempo, a casta dos justiceiros dentro de uma concepção cruel de justiça feita com as próprias mãos, conseguindo alterar significativa parcela do bem que a lei divina poderia ter fermentado nas sociedades daquele tempo. O símbolo inspirador dessas falanges, fartas de perversidade, é o dragão, um retrato animalizado da força e do poder que essas criaturas adoecidas trazem no imo de si mesmas. A figura lendária do dragão surgiu nas crenças mais primitivas que se tem notícia como uma insígnia de poder. Uma simbologia que lhes traduz o estado íntimo e seus propósitos. Sentiam-se répteis pela condição do exílio, entretanto, criaram as asas do poder e o fogo da crueldade, expressos na figura do dragão, para manifestarem sua revolta e rebeldia ante a condição em que foram colocados em um planeta prisional. Eram répteis, mas podiam voar. Querem distinção em relação aos aborígenes da Terra, considerados um atraso na evolução por parte deles. Eram fracassados, mas podiam destruir. A despeito do clima de guerra, a justiça estimula uma relação ética entre os homens que passam a obedecer a leis e a educar seus sentimentos a partir de uma referência social criadora de limites. Era o progresso lento, porém gradativo. Com olho por olho, dente por dente nascia a ética do medo criando regras morais ao instinto de defesa humano. A lei do pai, independentemente da loucura de seus filhos, cumpre-se intimorata. E os litigantes que eram atraídos para atacar os focos de honestidade e equilíbrio nas ações humanas terminavam sucumbindo, muitos deles, ao talante da força do bem e renascendo no povo hebreu decantando a velha imagem bíblica do paraíso, uma expressão arquetípica da coletividade exilada de outro mundo. O paraíso perdido passou de geração a geração. Muitos voltaram a seus mundos de origem, entre eles Capela. Aqueles que permaneceram formaram séquitos. Dentre os espíritos exilados, o povo hebreu é o mais exclusivista e crente. Cultores da raça pura e do monoteísmo. Sempre tentaram não se misturar nas mutações étnicas. Não foi por outra razão que Jesus escolheu a árvore de Davi para nascer. Foi assim estruturada a linhagem psíquica dos espíritos do Cristo, almas exiladas de seu mundo original, vinculadas ao coração de Jesus, e que formaram o tronco judaico-cristão, com perfil moral de acendrado orgulho centrado na ideia do Deus único. Os dragões justiceiros, como se denominam em suas hostes, fundaram, a esse tempo, a primeira das 7 cidades da maldade na psicosfera terrena. Chamada de Cidade do Poder, está situada no psiquismo do Velho Mundo, nas portas da psicosfera da Palestina, a antessala do Oriente Médio. Atualmente sua extensão territorial atinge todo o planeta. A parcela urbanizada dessa comunidade se encontra na crosta, sendo regida pelas mesmas leis que orientam a vida planetária em vigoroso regime de simbiose, e tem seus vales periféricos a se estender pelas mais abissais regiões da erraticidade, em plena conexão de objetivos e vibrações. O lugar mais conhecido e onde se praticam as mais infelizes formas de maldade chama-se Vale do Poder, um cinturão psíquico que circula a subcrosta da Terra, onde vegeta uma semicivilização que onera a economia vibratória do orbe. Para maiores minúcias sobre esse tema, passarei a palavra a Cornélios. A rainha santa de Aragão, Isabel, levantou-se por detrás do companheiro e colocou as mãos em seus ombros, esclarecendo. Nosso companheiro tem larga vivência no Vale do Poder e nos trará alguns dados importantes. Com certa dose de inibição, Cornélios iniciou sua explanação. Amigos, que fique clara minha condição de espírito em refazimento e recomeço. Não estou aqui para ensinar, pois carrego muitas lutas a vencer e logo estarei na carne para reajuste.
Estou no Hospital Esperança graças a Eurípides Barçanufo, que me salvou da condição de aprisionado depois de falir como dragão justiceiro. A lei que rege essas paragens é a justiça dos prêmios e da exclusão, roteiros da recompensa ou castigo. Estabeleceu-se entre nós, os ouvintes, um clima de curiosidade febricitante por ouvir um ex-dragão. Ouvir uma criatura que serviu às hostes do mal, a princípio, não nos deixou confortáveis. Alguns preconceitos assaltaram a todos nós. Como nada podíamos fazer, trocamos olhares de estranheza e passamos a ouvi-lo. Fui coroado dragão e servi essas hordas por muito tempo, em várias passagens entre uma e outra encarnação. Falarei do que sei no intuito de colaborar. A extensão desse ambiente chamado Cidade do Poder vai desde o solo sangrento da Palestina até os mais recônditos e sombrios vales da África, onde se situa um dos pontos mais antigos de exílio no planeta, o Egito. Após a história da crueldade em torno da mensagem do Cristo, nos últimos 2 milênios os países europeus estenderam esse cinturão da maldade, que hoje tem seus apêndices por todo o orbe, conquanto seu ponto nuclear de radiação continue sendo a massa psíquica sob o solo de Israel espraiando-se por todo o Oriente Médio. O mar Mediterrâneo é o endereço de inúmeras bases dessa arquitetura engenhosa e bem planejada. Calcula-se, atualmente, na Cidade do Poder a população de 45 a 50 milhões de habitantes. Um percentual de 70% se encontra nos vales da miséria, sem capacidade de autogerência ou a caminho da hipnose total. O estudo dessa triste realidade, fruto da hediondez, nem de longe nos enseja mensurar seus reflexos sobre o psiquismo da Terra ao longo de milênios. Construções sórdidas que imitam as edificações e ideais de genialidade da Cidade do Poder espalham-se por todos os cantos, adquirindo contornos específicos conforme os interesses de cada região. Foram sendo criados núcleos tão avançados na subcrosta que muitos adeptos dessas organizações preferiam não regressar ao corpo, acomodando-se às vantagens interesseiras desses locais. Os dragões pensam que a Terra lhes pertence. Infelizmente, é o que eu mesmo pensava até há pouco tempo, quando fazia parte desse grupo de hipnotizados. Uma extrema prepotência estimulada por processos de convivência com esses lugares e por induções infelizes pelas quais também passei. Até universidades foram criadas nessas plagas. Técnicas eficazes de domínio mental são exercidas como forma de reter seus escravos. Tudo começou, como disse Dona Isabel, com Lúcifer e uma multidão de insatisfeitos degredados de outros orbes. Eles contribuíram com o progresso da Terra e se achavam injustiçados com os resultados espirituais de suas atitudes, queriam privilégios. A casta dos justiceiros, pouco a pouco, aperfeiçoou-se e surgiram os dragões legionários, os dragões justiceiros e os dragões conselheiros, ordem que se mantém até hoje. Nessa hierarquia, os dragões legionários são os generais. Alguns deles não reencarnam há pelo menos 5.000 anos, cumprindo com os mais altos postos da ordem. Temos os dragões justiceiros ou ministros. E temos os dragões aspirantes, que são os conselheiros. Cada ministro chefia 1.000 conselheiros ou dragões aspirantes, graduando-se, assim, ao posto de legionário. Existem 1.000 cargos desse nível, totalizando 1 milhão de dragões legionários, governantes da Cidade do Poder. Chama-se de dragão soberano ou legionário soberano quem chefia esse 1 milhão de dragões. É, por assim dizer, o comandante Cidade do Poder. Mais conhecido como Lúcifer, um título de reconhecimento e grandeza perante a casta em homenagem ao dragão mor que deu origem à casta. São extremamente rígidos nesse processo hierárquico. Se perderem um componente, logo o substituem. E as graduações, raras ocorrem principalmente em razão das reencarnações em missões especiais na Terra ou por traições que redundam em castigos inenarráveis.
Como temos 7 cidades principais desse porte, calcula-se um número em torno de 7 milhões de almas nos alicerces da maldade organizada dos dias atuais. São as 7 maiores e mais antigas que patrocinam o mal na Terra. Não são as únicas existentes. Nesse jogo do poder entre as 7 facções, Lúcifer, como hábil manipulador, manteve as rédeas dos dragões legionários, que até hoje são seus escudeiros fiéis, ocupando cargos de destaque em cada uma das cidades. Se ocorre vaga no cargo, logo promovem outro, e nunca ultrapassam essa marca. Cada local, conforme sua função, adota terminologias próprias. Por exemplo, na Cidade do Prazer, os justiceiros são chamados de servos de Baco ou dragões da luxúria. Pelo menos 300 milhões de mentes estão envolvidas com esses 7 sítios da loucura hierarquizada, divididos entre mandantes e comandados, espíritos conscientes e inconscientes de seu processo espiritual. Cada qual conta com uma governadoria, conforme suas características específicas, dentro dos objetivos nefandos a que atendem. Egito Antigo, Cruzadas, Templários, Inquisição, Noite de São Bartolomeu formam alguns dos reflexos das trevas sob tutela dos dragões abismais, que cada dia mais buscam possuir as rédeas da terra em suas mãos. Os justiceiros são os mesmos soldados de Deus da Idade Média cujo objetivo era defender a mensagem do Cristo. Todavia, a maldade é frágil e instável. As hordas Querqueramopolis do mal começaram a digladiar entre si. Podem ser disciplinados, mas não sabem ser éticos. A vinda do Cristo ao mundo foi a segunda grande derrota na concepção dos asseclas de Lúcifer. Fragilizados por não conseguirem impedir a vinda de Jesus, criaram cisões e se enfraqueceram. O próprio Mestre enfrentou Lúcifer no deserto por 40 dias e noites. Essa batalha de que os homens nem sequer imaginam as nuances mudou o destino de toda a humanidade. Acordos e iniciativas foram feitos nessa oportunidade para postergar estratégias nefandas de assenhoreamento da mensagem do Cristo. Ainda assim, a política aprisionou a religião pura no catre da ignorância espiritual e substituiu os valores da simplicidade pelo personalismo desenfreado. Surgiu uma igreja que em nada remete à mensagem de amor e libertação trazida por Jesus. As cisões em tais hostes da maldade renderam mais 6 cidades que, de alguma forma, por razões de interesse, mantiveram alguns laços em comum para atingir o objetivo maior de hegemonia do orbe. Assim, dentro da mesma plataforma de exploração da inferioridade moral dos homens, nos últimos 15.000 anos, surgiu, em 7 linhas distintas, o poderio da maldade descentralizada na seguinte ordem cronológica: o poder, cujo núcleo é o apego e a arrogância. O prazer, envolvendo as ilusões da fisiologia carnal. A vaidade, explorando o individualismo. A violência, voltada para vampirizar pela agressividade e pelo ódio. A mentira, insuflando a hipocrisia nas intenções. A descrença, fragilizando a fé nos corações e criando a sensação de abandono e impotência. A doença, incendiando o corpo de dor. Juntas, formam a causa moral de todos os males do planeta em todos os tempos e latitudes. Será infrutífero nesse encontro detalhar as formas que a criatividade perversa encontrou para desenvolver recursos para a expansão do mal. Assinalemos, ainda, que essa é a faceta do mal organizado, e não todo o mal existente na psicosfera do planeta. As metamorfoses decorrentes desses 7 ramos iniciais da maldade organizada constituem um estudo antropológico, que somente nas esferas mais elevadas do planeta se encontram informações precisas acerca de elos perdidos no tempo. Daí surgiram correntes, vales, associações, regimes e os mais diversos grupos avessos ao bem maior. Em síntese, a humanidade, após a vinda do Cristo, entrou na Idade das Trevas. A ausência de sua luz em nossas atitudes levou o planeta a um declínio, a desídia.
Sua mensagem ganhou descrédito sob a lâmina da política interesseira. A politicagem criou o desvio do evangelho. Desde o início da Idade Medieval até a Renascença, foram 1000 anos de escuridão, dor e martírio. A partir dos ares novos trazidos no século XVI, foi que a humanidade retomou seu curso em direção ao seu progresso espiritual. Os últimos 500 anos da história humana foram resultados de importantes intervenções do mais alto na preparação dos caminhos para a regeneração. Capítulo 5 – Os dragões e suas ligações com a comunidade espírita. O que pode um espírito fazer com um indivíduo? Podem muitos espíritos com muitos indivíduos simultaneamente dar à obsessão caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos invade uma localidade e aí se manifestam de diversas maneiras. Foi uma epidemia desse gênero que se abateu sobre a Judéia ao tempo do Cristo. Ora, o Cristo, pela sua imensa superioridade moral, tinha sobre os demônios ou maus espíritos tal autoridade, que bastava lhes ordenasse que se retirassem para que eles o fizessem e, para isso, não empregava fórmulas nem gestos ou sinais. Obras póstumas, primeira parte. Manifestação dos Espíritos, item 60. Creio que meus irmãos se depararam com muitas novidades, falou Clarice com naturalidade. Somos insignificantes aprendizes da realidade universal. Encontramo-nos aqui no intuito de reunir forças, conhecimento e disposição de servir aos projetos novos no cumprimento de determinações do mais alto para esse fim de milênio. Sintam-se à vontade para suas questões. Estávamos todos estarrecidos com o que acabáramos de ouvir e ver. A impressão reinante era de falta de referência sobre o que dizer ou perguntar. Uns olhavam Cornélios com curiosidade, outros olhavam as fotos estampadas. Um mundo novo se abrira aos nossos olhos. Desconhecíamos tais informações na literatura clássica da doutrina, que constituía nosso manancial de orientação. Delamy, Denis, Bozano, Aksakov, Kardec e Flammarion eram alguns de nossos referenciais nesse tempo. Como ninguém nada perguntou, criei coragem para iniciar o debate. Com as ideias um tanto desconcertadas, expus. Para quem dirijo as perguntas, Clarice? Para Isabel ou Cornelius? Fique isso a critério de vocês. Importa que externem suas dúvidas. Quanto mais tratarmos dos detalhes, maior chance de regressarem ao corpo com lembranças mais nítidas do nosso conclave. Dona Isabel, permita-me uma parte, externei com respeito. Seja bem-vinda, Dona Modesta, expressou a interlocutora, como se me conhecesse. A senhora me conhece? Minha irmã, vastos compromissos espirituais unem os caminhos de todos nós aqui presentes. A obra redentora erguida por sua família em Uberaba é reconhecida em nosso plano como extensão do Hospital Esperança. É natural que somente agora os tutores que a orientam, anseiem por despertá-la para noções mais largas dos desafios que nos aguardam. A fala de Isabel de Aragão me surpreendeu e também todos os presentes demonstraram curiosidade com a referência ao nosso labor em Uberaba. Confesso não ter clareza sobre o que a senhora quer dizer. Realmente, sinto-me neste encontro como alguém que está prestes a passar por decisivo testemunho. Minha alma está tomada por curiosidade. Eu mesma não sei como o assunto discorrido nessa noite pode me interessar tanto, sendo que em minha memória consciente não tenho registros do tema. Dona Modesta e demais irmãos presentes, na verdade nosso encontro é apenas um recobrar de velhas experiências. Todos nesse salão estamos mais comprometidos com a vida no submundo do que podemos supor. O corpo físico abafa a natureza dessa realidade. Ao trazê-los aqui, objetivamos a formação de frentes mais lúcidas de serviço ativo no plano físico. Portanto, permitam suas expressões mais naturais acerca do tema discorrido. Dessa forma estaremos iniciando uma etapa de preparo que perdurará por décadas. Dona Isabel, tenho uma pergunta. Olhamos todos curiosos para um canto da sala,
E qual não foi minha surpresa? A pergunta dirigida a Isabel foi formulada por Langerton, médium que, futuramente, despontaria em Peirópolis, município de Uberaba nesse tempo, como um excelente receitista. A surpresa de todos devia-se ao fato de, nessa época, ele ainda se apresentar como uma criança em suas feições, conquanto maduro no modo de pensar. Fique à vontade, meu irmão. Pode nos esclarecer sobre esse segundo período de 70 anos a que se referiu a senhora? O Espiritismo, assim como toda a realização pelo progresso coletivo na humanidade, foi alvo de um planejamento muito bem estruturado, visando a objetivos nobres. Supor que as ideias espíritas, tão universais quanto são, ficassem circunscritas a uma comunidade seria fadá-las ao insucesso. Nesse projeto, os tutores da vida maior conceberam 3 períodos para desenvolvimento e absorção e amadurecimento das verdades espíritas no mundo. A primeira etapa, desde o surgimento das obras kardecianas, é o tempo da formação de referências que estabelecerão a identidade filosófica e psicológica da doutrina espírita. Na segunda etapa, momento que desponta nesta década de 30, será o tempo da consolidação da doutrina nas fileiras sociais do mundo como um caminho de paz e libertação. Para isso, sua difusão por meio do livro mediúnico será a consagração dos princípios espíritas. Teremos, ainda, coincidindo com a virada do milênio, o terceiro período de 70 anos, cuja proposta é a maioridade das ideias espíritas. Nesse tempo já estarão reencarnando os espíritas de segunda vez, com um senso moral mais desenvolvido, tornando-se referências morais sólidas no campo da atitude e da ação genuinamente cristã. Serão os arejadores dos princípios espíritas que penetrarão todas as áreas do conhecimento humano, deixando claro que o avanço do materialismo colide com a proposta de melhoria da humanidade, e criarão pontes saudáveis e indispensáveis entre a cultura espírita e a diversidade da cultura do mundo. Em tal tempo ficará claro que o espiritismo, enquanto um corpo de ideias, não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. A senhora pode, então, nos esclarecer o motivo de aqui nos encontrarmos? Até onde tomar conhecimento do que acabamos de ouvir tem algo a ver com esse plano dos espíritos superiores? Langerton, irmã querido, disse Isabel com ternura, o período que atravessamos é de extrema delicadeza. Precisarei contar um pouco de história para clarear esse enfoque. A história da migração das almas que planejaram o mal na Terra acontece há aproximadamente 40.000 anos. 4 troncos principais definiram caracteres raciais, quais sejam, os egípcios, os indo-europeus, os hebreus e os indianos. Para compreender o ponto essencial desse segundo período das ideias espíritas no mundo, temos de recorrer aos caracteres morais do tronco judaico-cristão, a classe mais orgulhosa dentre as 4 ramificações. Extremamente aferrados ao costume de serem os mais preparados para entender a vontade divina. A propósito, eram os únicos monoteístas entre os grupos exilados. Com essa natureza moral acentuadamente rigorista em assuntos da divindade, tornaram-se uma classe exclusivista. A índole rebelde e hermética patrocina até hoje a crença judaica, aguardando um Senhor que os colocará no lugar que julgam merecer diante da humanidade terrena. Renascidos em outros segmentos que aceitam Jesus como mestre, partiram para o outro extremo da escala do orgulho humano de suporem ser os donos da verdade absoluta. Por sua vez, a família indo-europeia era o grupo dos capelinos mais revoltados com o exílio. Odeiam a figura de Jesus. Acusam o mestre de não lhes cumprir a promessa de amparo em um local de recomeço onde pudessem reinar com seu conhecimento. É a classe que mais domínio mental possui dentre os exilados. Por essa razão, recobraram com mais rapidez e fidelidade os detalhes da migração e como ela aconteceu. Foi desse ramo que surgiram os dragões. Uma das mais antigas propostas dos dragões,
que são egressos principalmente do tronco indo-europeu entre os exilados de Capela, é exatamente a escravidão das almas mais crentes em Jesus, isto é, o tronco judaico-cristão ou casa de Israel. Em conluio com espíritos do tronco egípcio-indiano dos capelinos, patrocinaram desatinos contra os amantes do Cristo. O objetivo é exatamente humilhar os seguidores de Jesus ou todos aqueles que nele depositam a esperança do Messias Salvador. Iniciativas que fazem parte de um conjunto de técnicas revanchistas à proliferação da mensagem do amor no mundo. Fique claro que, mesmo antes da vinda do Mestre, tais disputas já existiam na erraticidade, alastrando uma história que não começou nesta casa planetária. Ao longo de todas as épocas, vamos assistir inúmeros episódios históricos que são repetições desse cenário moral entre grupos de almas rivais no campo religioso e político. Em todos eles a tônica é a justiça fria e aplicada com rigor. A escravidão no Egito, narrada pela história, obedeceu a iniciativas desse quilate. No Império Romano as algemas foram novamente colocadas no povo judeu. A Idade Média foi um longo período de escravidão dessas almas no mundo espiritual no intuito de fazerem uma raça dominada. A prisão de Lúcifer, como era conhecida, foi resultado de 1000 anos da história humana em plena Idade das Trevas. Os dragões, logo após a queda do Império Romano, fundaram a mais ampla penitenciária de todos os tempos sob a crosta do Velho Mundo chamada a Vale do Poder. Um local de escravização sem precedentes na história da Terra, uma sombra tenebrosa da Cidade do Poder. Tudo isso como atitude de revanche em razão da detenção de um séquito de legionários soberanos vinculados ao poder romano. Uma classe de luciferianos, como também eram conhecidos os dragões legionários, foi detida pelas forças protetoras do orbe, que impediram os seus planos nefandos de domínio da Terra. Isso causou ira aos milhões de seguidores que, receosos de regressar ao corpo, e sob comando da falange draconiana, resolveram digladiar com o Cristo, humilhando seus seguidores e sua mensagem no mundo. Basta lançar um olhar para a Idade Medieval e teremos uma noção do que aconteceu nesse sentido. No iniciar da Idade Média, cumpriu-se o que está no Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. 7 e 8 que narra, e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Foram realmente 1000 anos de idade de trevas, pavor e atrocidades. Até que no século XV, graças à nova intervenção de Jesus no roteiro de aperfeiçoamento do planeta, a história humana iniciou um trajeto de glória sem precedentes. As falanges da dominação, surpreendidas com medidas de renovação cultural, política e religiosa, tiveram uma demanda extraordinariamente absorvente, o que trouxe em consequência um afrouxamento na vigília secular sobre o Vale do Poder. Com o tempo, o novo império, como era chamado tal região de prisões, em alusão ao Império Romano desfalecido, foi se rompendo e as reencarnações progressivamente sendo viabilizadas. Tudo isso trouxe um inusitado processo ao ecossistema psíquico do mundo entre as duas humanidades, carnal e espiritual. Como narra o Apocalipse, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. A equipe de luciferianos aprisionada foi libertada igualmente. Claro que já não tinham as mesmas possibilidades de poder e respeito. Precisavam acompanhar o que seria o futuro do orbe. Sentir que a promessa se cumpria. Mas, como diz o texto bíblico, isso ocorreria por pouco tempo.
Iniciou-se um novo degredo e muitos desses foram os primeiros a ser novamente recambiados a outros orbes. Como resquício de toda essa história, milhões de almas amantes do Cristo ainda permaneceram nas celas infectas do Vale do Poder no psiquismo do Velho Mundo.